A palavra, ela diz assim, Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora, no versículo 1 desse mesmo capítulo. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Senhor, nosso coração se enche de satisfação e alegria quando nós nos deparamos com o texto da Tua Palavra, que ele foi profetizado para nós. Pai, muito obrigado, porque Tu pensaste em nós, mesmo antes da fundação do mundo. Tu já nos via em Teu Filho. Obrigado, Pai, porque este amor se concretizou quando Tu nos contemplaste debaixo de tanta aflição, de tanta amargura, de tanta tristeza. Tu enviou a Ti mesmo na pessoa do Filho. O Verbo se fez carne e colocou a sua tenda no meio de nós. Tu vieste na pessoa de Cristo em nosso encontro. Estávamos totalmente perdidos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu para o Filho. O Senhor deu o Filho para nós e nos deu para o Filho, porque todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, disse o nosso Senhor, jamais o lançarei fora. Obrigado, Pai, porque este é um fato real da Tua Palavra, muito concreto, e Tu nos revelaste esta verdade, revelando-nos a graça para crermos também nas Escrituras, que aponta para o Filho, tudo aquilo que Ele é e fez. Nessa noite, Pai, aquieta o nosso coração, muitas vezes cansado, muitas vezes, ó Pai, inquieto. Teu Espírito Santo, ó Pai, paire sobre as nossas mentes, trazendo vigor espiritual, trazendo alegria, trazendo edificação. Confiamos nas Tuas mãos esse tempo, Pai, e queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que é muito usado, principalmente nessa época de final do ano. Mas muitos que participam do Natal, nós sabemos que a questão de Natal, o Espírito Santo nunca esteve tão preocupado, nunca quis, ou que se desse tanta importância como a humanidade tem dado para o Natal. Porque se fosse interesse do Filho, quando o Filho do Pai, o Senhor Jesus, o único Filho, nascesse, claro que nós teríamos relato nas Escrituras a data do seu nascimento.
E segundo alguns pesquisadores estudiosos, Jesus nasceu entre setembro e outubro, foi a data de seu nascimento. Mas claro que dentro do calendário cristão, vamos dizer assim, eles instituíram 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. Já é uma coisa extremamente errada. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Nasceu setembro ou outubro. Então, as Escrituras não dão ênfase no nascimento. As Escrituras dão ênfase na encarnação de Cristo. Quando Ele, que era um com o Pai, vivia com o Pai, numa entrelaçada comunhão com o Pai, então, Ele nos contemplava, debaixo de cargas, debaixo de aflição. Claro que o pecado reinava em nossa vida. Então, o Senhor Jesus, Ele foi concebido pelo ventre de Maria, a virgem, aquela mulher que realmente, ela creu sem entender. Eis que o Pai espera de nós, exemplo de Maria, que quando foi feita aquela anunciação do Senhor Jesus para a virgem, ela sem entender muita coisa, fez alguns questionamentos: como pode suceder isso se eu não conheço nenhum homem? Mas quando aquele anjo disse que a sombra do Altíssimo a envolveria, que o Espírito, que aquilo que seria gerado dela seria do Espírito Santo, então ela realmente não demonstrou nenhuma incredulidade, dizendo para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E foi isso que aconteceu. Claro que naquela época ela sofreu muitos percalços. Ela preocupou com a sua gravidez. Talvez o que eles iriam pensar de mim. Irmãos, mas quando Deus está no negócio, Ele não vai permitir que nenhum dos seus sejam envergonhados. Porque nós somos um povo, irmãos, que nós não somos, diz a palavra, lá em Números capítulo 21, que nós não somos reputados entre as nações, não somos contados entre as nações. As nações contam os seus, mas o povo do Senhor não é contado pelas nações, não é reputado pelas nações. Nós somos assim considerados nos bastidores desses homens muito inteligentes, desses homens muito sábios, como um povo retrógrado, como um povo mesquinho, como um povo antiquado, como um povo que de fato ainda está nessa com uma Bíblia na mão. Mas, irmãos, a Bíblia está tão atual, o Senhor é tão atual, tão presente, o Senhor está governando todas as coisas. Agora, quando nós abrimos as Escrituras, nós vemos, irmãos, podemos contemplar neste maravilhoso texto, porque um menino nos nasceu. Imagina, irmãos, aquele que é o Criador de terra, céus e mar, criou todas as coisas, Ele se encapsula num óvulo. O Criador do universo, aquele que fez cada um de nós, vai para o ventre e é gerado ali. O filho como aquela sementinha, o sêmen do Espírito, que foi colocado no ventre de Maria, concebida pelo poder do Espírito Santo, foi gerado o Filho de Deus, e aí nasceu nosso Senhor. Então, Ele nasceu como uma criança, um menino. Dá para você imaginar o que isso significa, irmão? Imagina Maria, sua mãe, com seu filho no colo, amamentando-o, porque ele precisava de cuidado, como uma criança precisa de cuidado. Irmãos, imagina a cena, Maria dando banho no seu próprio Salvador, porque ela disse que a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. E o Salvador de Maria é o mesmo Salvador meu e seu, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e claro que Maria sofreu muito, porque quando Jesus nasceu, o rei Herodes queria matá-lo. Então, eles foram para o deserto, até que Herodes morresse. Ele veio de volta. Então, o Senhor Jesus, ele aprendeu uma profissão
muito preciosa, que seu pai era um carpinteiro. Então Jesus tornou-se um carpinteiro. E segundo alguns estudiosos, diz que José havia morrido. Então o Senhor Jesus, ele foi o carpinteiro. Ele fazia ali mesas, cadeiras, não sei o que ele fazia na carpintaria para trazer sustento para a sua casa. Dá para imaginar a cena, meu irmão? O Senhor Jesus fazendo mesas. Olha que quão belas seriam aquelas mesas feitas pelo nosso carpinteiro de Nazaré. Imagina o privilégio de uma pessoa que pudesse comprar uma mesa, ou uma cadeira, ou um banco feito pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que futuramente iria endireitar a nossa vida, porque Eclesiastes vai dizer que pau que nasce torto não se endireita. Mas quando nós, que uma figura também da madeira, quando foi construído ali o tabernáculo, aquelas madeiras juntas, fala da humanidade de Cristo. O Senhor Jesus, quando nos pegou em suas mãos, irmãos, claro, falando de uma forma figuradamente, porque a maneira quando Ele nos endireitou foi ali na cruz do Calvário, quando fomos colocados nele, o meu e o seu pecado, e ali Ele morreu a nossa morte. Aí Ele removeu o nosso pecado de uma forma extraordinária, irmãos, porque fomos atraídos, fomos puxados, colocados na pessoa de Cristo. E ali Ele deu fim. A Bíblia diz que Ele aniquilou o meu e o seu pecado, de uma vez por todas. É muito lindo isso. Com um único sacrifício de si mesmo, Ele deu cabo totalmente do nosso pecado. E a partir daí, Ele abriu, meus irmãos, uma eternidade para mim e para você. Ele nos fez filhos de Deus. Tudo isso, como falamos hoje pela manhã, foi fruto do seu grande amor com que Ele nos amou. Agora, observa aqui, irmãos, que este menino nos nasceu, ou seja, Ele nasceu para nós. Como que nós sabemos disso? O versículo continua, porque um filho se nos deu. Então um menino não apenas nasceu, mas um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, foi dado para nós, porque nós sabemos, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê. A condição é apenas uma, é crer. Quem nele crer não é julgado. Quem não crê já está condenado. Então, irmãos, essa é a condição, crer. Irmãos, a palavra fala que nós somos tão inúteis, nem crer nós conseguimos. Mas quando o evangelho da graça, esse maravilhoso evangelho, que fala de tudo aquilo que Cristo é e fez, quando nós o anunciamos, Deus, por misericórdia, então Ele revela a sua graça. Essa graça, que é uma graça irresistível, o homem pode resistir não crendo nela, deixando de recebê-la como uma realidade espiritual. Porque quando o evangelho é pregado, a graça, ela é revelada para nós crermos ou nós não crermos. Como dissemos domingo passado, muitos têm recebido a graça de Deus em vão, não têm respondido a ela. É uma graça que não teve um efeito eficaz nos corações daqueles que então rejeitaram a graça. Ouviram as Escrituras, a mensagem do Senhor, como algo tão maravilhoso, mas não misturou com fé a verdade, não se agarrou à palavra, deixou a palavra escapar. Ou seja, quando nós ouvimos a palavra, não retemos a palavra, vem Satanás e rouba aquilo que foi semeado nos corações. Agora, irmãos, todos nós somos chamados a uma realidade espiritual celestial. A minha e a sua vocação, ela é celestial, né? Agora, isso nós podemos, irmãos, desfrutar somente além do Jordão. Eu queria que vocês observassem aqui no final do versículo
Bom, no versículo 1 do capítulo 9, diz que: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Então, o que traz aflição para um povo? É a obscuridade de entendimento. Porque quando nós não temos uma mente esclarecida pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter luz nas Escrituras. O salmista, ele diz assim, Salmo 36: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Nós precisamos da luz do Espírito. O Espírito é aquele facho de luz que brilha sob a sua palavra. Por isso que Davi disse assim no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela também nos guia. Então, observa aqui que a aflição, ela é resultante muitas vezes de uma obscuridade, do entendimento em trevas, porque uma pessoa que tem um entendimento em trevas, ela não sabe para onde vai. Há uma inquietação, há uma aflição, porque o ímpio, ele tem um passado que o condena, tem um presente que o atormenta e um futuro que o aflige. Aquele que foi justificado na cruz em Cristo tem um passado perdoado, tem um presente protegido e tem um futuro garantido, porque ele sabe para onde vai, porque o Espírito Santo iluminou o seu entendimento. Então ele pôde dizer, como João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13. 1 João 5,13, a palavra fala assim: estas coisas vos tenho dito para que saibais que tendes a vida eterna. Não é que você vai ter, se você já creu no Senhor, é para que você saiba que tendes a vida eterna. Não é que vai ter, já tem, porque aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para que eu tenha o Filho, eu preciso de crer que eu estou crucificado com Cristo, e que eu morri com Cristo, e que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, graças ao Senhor, que este início do versículo 9, para aqueles que tiveram o seu entendimento aberto, não vive mais numa aflição. Hoje a aflição está no mundo, mas nós temos paz. Jesus disse assim, João 16:33: no mundo vocês vão passar por aflição. Passar, não é que nós temos aflição, vamos passar pela aflição, mas nele teremos paz. Algum tempo atrás eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, que quando nós passamos pela aflição, pelas tribulações, ele passa com a gente. É uma verdade, mas poderíamos aprofundar mais essa verdade. Quando nós passamos por alguma dor, e dissemos hoje pela manhã que muitas vezes a dor em Cristo é conforto para nós. E quando nós passamos pela dor, não é que ele vai passar junto com a gente, ele vai sofrer junto conosco, porque ele é homem de dores, e ele levou na cruz as nossas dores. Então ele sabe, ele passa todas as nossas dores que nós já passamos, que talvez estejamos passando, ou que iremos passar. Não é que ele vai estar apenas do nosso lado, não, ele vai sofrer junto conosco, porque o amor dele, porque, irmãos, entenda uma coisa, quando o Senhor decidiu nos salvar, em primeiro lugar, que é importante que nós saibamos, ele assumiu o meu pecado na cruz. Se ele assumiu o meu pecado, ele também assumiu as minhas dores, e é isso que Isaías vai dizer, que ele levou sobre si as nossas iniquidades, enfermidades e as nossas dores. Todos os nossos castigos que ia cair sobre nós, caiu no Filho, ali na cruz. Irmãos, isso é uma coisa mais linda do universo. Isso faz com que o nosso coração se alegra. Irmãos, nós não merecíamos isto,
mas Ele quis fazer esta obra. Ele veio ao nosso encontro. Este menino nasceu, um filho nos foi dado. Então aqui, segunda parte do versículo diz assim: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Agora presta atenção: mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Ele vai tornar este caminho glorioso, mas, queridos, é além do Jordão. Porque, irmãos, entre este mundo, Egito, e a terra de Canaã, tem o Jordão. A palavra Jordão significa descida. No hebraico, Jordão, se você pesquisar, significa morte. Para nós desfrutar das riquezas insondáveis na terra de Canaã, é necessário passarmos pela morte. Irmãos, agora, graças ao Senhor, nós já passamos pela morte. Cristo morreu a sua morte e a minha morte. Nos deu a sua vida eterna pela ressurreição. Agora é hora de nós desfrutarmos das riquezas de Canaã. Canaã é uma figura linda, não apenas de Cristo, mas da plenitude de Cristo. Tudo que há em Canaã, toda árvore, todo fruto que é produzido ali, fala de Cristo. Nós estudamos aqui uma época, analisando todos os frutos de Canaã, que são gerados lá, que nascem lá, fala de Cristo. Nós vimos a uva, nós vimos uma série de frutos, tudo fala de Cristo, né? Então, muito bem. E aí, irmãos, interessante que além do Jordão, graças ao Senhor que nós não estamos mais neste mundo, porque passamos o Jordão, porque nós morremos, como diz o apóstolo Paulo. Ele interpreta de uma forma tão exata, com uma exatidão maravilhosa, naquilo que concerne este mundo, porque este mundo não tem nada mais a ver conosco, irmãos. Paulo diz assim, Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Irmãos, essa tem que ser a realidade de todo o regenerado, de toda a nova criatura. Nós morremos para o mundo, vivemos para Deus. Porque se nós de fato nos encantarmos com este mundo, irmãos, sabe o que vai acontecer? Nós estaremos arrumando uma inimizade contra o Senhor. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, nós vivemos no mundo, mas não somos mais deste mundo. Por quê? Porque o nosso Senhor nos tirou deste mundo. Gálatas 1,4 fala que fomos desarraigados deste mundo pela raiz. Ele tirou pela raiz. Nós não temos mais nada neste mundo. Fomos arrancados pela raiz, porque o machado da cruz foi colocado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, mas é cortada pela raiz. Não deixa a raiz. Por isso que falávamos com os jovens hoje à tarde, quando Davi matou Golias, por que Davi cortou a cabeça de Golias? Eu já vi, uma vez veio aqui uma pessoa que não tinha uma perna. Se Davi tivesse cortado a perna de Golias, talvez ele poderia andar depois com uma muleta, né? Um braço, tirar 2 braços de Golias, ele tinha perna, era um gigante, metia medo, mas Davi cortou a cabeça. Você já ouviu alguém aqui em Cidrolândia andar sem cabeça? Nem mula sem cabeça tem, né? Então não existe. Então ele acabou definitivamente com aquele gigante filisteu. Filisteu é uma figura de crentes não renascidos. Parece que são muito valentes, eles querem lutar contra o inimigo, mas, irmãos, a vitória, nós não temos que lutar, porque a vitória já foi ganha, conquistada por nós na cruz em Cristo.
porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Agora, observa aqui o versículo 2 do capítulo 9, que coisa mais interessante. O povo que andava em trevas viu grande luz. Eu e você, antes de conhecermos o Senhor, esta palavra genuína e verdadeira, nós também andávamos em trevas. Andar em trevas é andar na ignorância espiritual. Andar em trevas é não ter a mente iluminada e esclarecida pelo Espírito para compreender as Escrituras. E se nós não compreendermos as Escrituras, nós nunca podemos ir a Cristo. O Senhor Jesus disse assim: todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Se você não ouvir, não aprender, você não vai a Ele. Você pode participar de uma comunidade, mas sem ter um entendimento espiritual, sem ser um filho de Deus, sem ser um renascido. Será um ignorante, será alguém que ainda está, pode ser membro de uma igreja evangélica aqui da terra, denominacional, mas não fazer parte do corpo de Cristo. Só fazem parte do corpo de Cristo homens e mulheres que foram batizados em um espírito para dentro de um corpo. Romanos, 1 Coríntios 12, verso 13. Aí é nos dado a beber de um só espírito, e nós seremos cheios do Espírito cotidianamente. Buscar o enchimento do Espírito que já nos foi dado. É nossa responsabilidade ir lá na fonte e beber do Espírito, porque se nós não bebermos do Espírito, consequentemente o Espírito vai apagar. E Paulo fala: não apagueis o Espírito, esta chama que queima no nosso coração, essa chama que é a chama do amor, é a chama da alegria, a chama da paz, os frutos do Espírito que Ele produz em nós, que Ele está gerando em nós, né? Então, um povo que andava em trevas viu grande luz. Irmãos, poderia ser apenas uma luz, mas é uma grande luz, porque Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, que coisa maravilhosa. Agora o versículo 4 aqui, ele é impressionante para ganharmos tempo. Irmãos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Irmãos, o nosso jugo era o pecado. Nós éramos escravos de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, escravos de Satanás. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, escravos do diabo. Mas Jesus veio e quebrou este jugo que pesava sobre nós. E foi lá na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos um Cristo que é maravilhoso. É o nome dele no versículo 6 aqui. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Que lindo, meus irmãos. Agora aqui no final do versículo 1, além do Jordão, irmãos, aqui nós temos que tirar uma lição muito importante para nós. A terra de Canaã, ela foi dada para nós, como filho foi dado para nós. Canaã, você tem que, quando você estiver lendo o Antigo Testamento, se deparar com a terra de Canaã, lembre-se que a terra de Canaã é uma figura de Cristo e da sua plenitude. Quando você estiver andando por Canaã, lembre-se que ela fala de Cristo. Tudo que há em Canaã fala de Cristo. Agora, queridos irmãos, Deus prometeu essa terra de Canaã, em primeiro lugar, em Abraão. O nosso chamamento foi em Abraão. Quando Deus chamou Abraão, estava nos chamando em Abraão, porque Abraão é o pai da fé, diz Paulo em Gálatas 3. Nós somos, todos aqueles que creram em Cristo pela fé, é filho de Abraão. Então, vocês se lembram que quando
Abraão foi introduzido na terra de Canaã. Irmãos, me escute com bastante cuidado, isso aqui é importante, que você saiba, vai te ajudar muito para o seu crescimento espiritual. Se você deseja viver uma vida mais profunda com o Senhor Jesus, que habita no seu interior, lembre-se de Canaã como figura de Cristo, que vai lhe ajudar muito isso. Quando Deus então prometeu a Abraão Canaã, e quando Abraão entrou em Canaã, você sabe o que o Senhor disse para Abraão, ali em Canaã, quando ele já pisou em Canaã? É uma terra muito linda, fontes que jorravam, muitos frutos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Vamos ler aqui um versículo 16 e 17. Claro que nós tínhamos que ler aqui do versículo 14, mas eu quero, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, a partir do versículo 16 até o 17, que diz assim a palavra: farei a tua descendência. Deus está dizendo para Abraão, o nome dele não havia sido trocado ainda. Farei a tua descendência. A descendência de Abraão é Cristo. A descendência de Cristo aí nos inclui, porque ele, que era o unigênito do Pai, quando se fez carne, mas pela ressurreição ele se tornou primogênito, o primeiro de muitos gerados, onde envolve eu e você. Então aqui Deus está dizendo: farei a tua descendência, porque o Cristo é descendente de Abraão. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Agora, olha o 17. Deus diz para Abraão: levanta-te, percorre, ou seja, anda, percorre toda essa terra, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Percorre a terra. Irmãos, o que significa para nós hoje, traduzido no Novo Testamento? Para a gente compreender essa palavra aqui, percorre a terra que ele tinha, que ele pisou, era uma figura de Cristo. Mas não é para você ficar, cristianismo está mostrando para nós que não é uma vida estagnada, parada. Eu estou crucificado com Cristo, Cristo é a minha vida, agora eu sou uma nova criatura, e fica aí parado? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Percorre a terra, percorre, dá um passo avante, porque cristianismo é um avanço ao caminho da maturidade. Porque se ele deu a terra para nós, também prometeu dar Cristo para nós. Um menino se vos deu, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, Cristo foi dado para nós. Irmão, nós temos que percorrer essa terra que é Cristo, avançar. Irmãos, mas o nosso Senhor é muito rico, cheio de riquezas insondáveis. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Veja aqui essa figura se tornando uma realidade tão linda. Efésios 3, versículo 18 e 19, que diz assim a palavra. Eu vou ler a partir do versículo 16, que é muito lindo, irmãos. Lembra lá, percorre a terra na sua largura, no seu comprimento, e essa terra é Canaã, que fala de Cristo, uma figura de Cristo. Versículo 16, Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda, está vendo como o nosso Pai, Ele ama nos presentear com a sua graça, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, no nosso Espírito que foi regenerado. É o Espírito Santo que vai sempre nos fortalecer no nosso interior. Ele continua: e assim habite, faça morada permanente, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados. O que é arraigados? É enraizados e alicerçados em amor. Aí sim, irmãos, aí olha o 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos
qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, terra de Canaã. Irmãos, isso é nossa realidade. Você tem isso, você foi justificado, você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue de Deus vertido na cruz, irmãos, que mistério! O Deus imortal morre. Jesus Cristo rendeu o Espírito, dizendo o seguinte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que Cristo que nós temos, irmãos. Mas, irmãos, o nosso amado Senhor, Ele é muito rico. Paulo aqui no versículo 8, ele diz o seguinte, falando dessa terra, falando dessa pessoa: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, eu e você, para nós, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não é mais aquele evangelho que fala que Cristo morreu e ressuscitou. Sim, participamos também, ele está envolvido aqui, mas agora, irmãos, nós temos que desfrutar das riquezas insondáveis. O que é insondáveis? Que não dá para sondar. Um evangelho muito rico, que não dá, ele é insondável, mas isto ele dividiu comigo e com você. Consegue compreender isso, irmão? Meus queridos irmãos, que preciosidade, e Deus tem derramado tudo isso ao nosso coração. Falamos de um texto na quarta-feira, abra aí, Efésios capítulo 1, versículo 7, 8, 7 e 8 diz assim: no qual, esse no qual aqui é em Cristo, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre quem? Sobre nós. Ele derramou a riqueza da sua graça de uma forma abundantemente, não é abundante, abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério. O mistério de Deus é Cristo. Irmãos, você sabe como é que o apóstolo Paulo coloca essa questão da terra? Paulo percorreu muito essa terra aqui de Cristo, com todos os santos. Então Paulo cresceu bastante, Paulo desfrutava dessa riqueza, porque Paulo não poderia pregar para nós o evangelho das insondáveis riquezas, se Paulo não tivesse desfrutado. Ele disse lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Às vezes nós queremos passar para as pessoas aquilo que não é realidade em nós. Nós temos que receber primeiro, depois passar. Irmãos, que carta linda é essa que nós temos na nossa mão, e tantas outras. Efésios é uma carta para cristãos maduros. Interessante que o apóstolo Paulo, ele deixa mais claro, para que nós tenhamos uma mente mais lúcida, compreendendo e entendendo que, quando é para nós percorrer essa terra, na sua largura, altura e profundidade, é para nós conhecer Cristo. Irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, só fala de Cristo as Escrituras. Percorre a terra, a nossa terra hoje é a palavra. Percorre essa terra, a realidade da palavra é Cristo. Cristo é chamado em Apocalipse o Verbo de Deus. Ele é a palavra clara, o Verbo se fez carne e colocou sua tenda no meio de nós. Então, nós temos toda essa realidade. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte: você percorre essa terra, tudo aquilo que você já alcançou em Cristo, anda segundo o que você alcançou. Aqui, vira a página aí em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer exatamente isso, irmãos. É tão gostoso para o nosso coração sabermos dessas verdades tão impressionantes. A palavra, ela diz assim, Filipenses 3, versículo 15 e 16.
Todos, pois, que somos perfeitos. A palavra aqui perfeitos no grego é teleios, é maduro. Todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Agora, olha o 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. É mais ou menos assim. Se você alcançou uma perfeição em Cristo, uma maturidade em Cristo, quando você olha para o seu irmão, que às vezes é débil na fé, não julgue ele, porque às vezes ele não alcançou aquilo que você alcançou. E claro que aqueles irmãos que são mais fervorosos, mais dedicados, irão receber galardões diferenciados do Senhor, não tenha dúvida disso. Mas os maduros devem acolher os que são débeis na fé. Entende, irmãos? Por isso que é fundamental nós andarmos segundo aquilo que nós já alcançamos. Percorremos a terra, então eu descobri tudo que é nessa terra, então eu tenho que tomar posse daquilo que eu já descobri. Olha aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 9. Paulo está dizendo o seguinte, olha só. O que também aprendestes? Você percorreu a terra, você aprendeu. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Está vendo, irmãos? Nós ouvimos dele, porque no versículo aqui precedente, no versículo 8, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmão, você já parou para pensar o que é que tem ocupado o seu pensamento? Se não for Cristo, tudo aquilo que você se preocupa com relação a este mundo vai lhe trazer ansiedade, preocupação. Você vai ter problema de hipertensão, você vai ter problema de dores lombares aqui no ombro. Há uma carga emocional muito forte que estoura no seu corpo, que as emoções elas têm que sair. Agora, uma pessoa que está em Cristo, ela está descansada no Senhor. A gente sempre vai ouvir o Espírito dizendo o seguinte, o que Paulo fala aqui, Filipenses 4:6. Olha o que diz aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, como ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Fresquinha, sem preocupação. O problema de uma pessoa que está em Cristo, ela pode viver na terra muitos anos. Ali no Paraná, numa cidade chamada Astorga, pertinho de Maringá, algum tempo atrás entrevistaram uma senhora de 130 anos. Ela varria a casa, ela plantava suas plantinhas ali. Então era uma das mulheres mais velhas ali do Paraná, e foram fazer uma entrevista com ela, e perguntaram para ela: qual é o segredo, qual é a sua comida, o que você comeu essa vida inteira? Eu como uma banana por dia, eu como ovo frito, eu gosto muito de comer carne gorda. 130 anos, mas uma coisa que ela falou que me chamou muita atenção, e os caras queriam arrancar dela mais segredos sobre a alimentação. Ela falou o seguinte para eles: olha, para se viver bem, ela disse, é não esquentar a cuca com nada. Falei, mas olha, Jesus já havia falado: não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Quando você começa a ficar ansioso, preocupado, você já perde o sono, e você já estraga o outro dia, porque se você não dormir direito, outro dia já vai ficar um dia assim meio estranho. O dia está lindo, é o dia que o Senhor fez,
Mas para você, você levanta assim com aquela cara de maracujá de gaveta, olha para aquele dia, o sol assim, ai, não quero nem ver o sol, né? Mas porque você ficou ansioso, ficou preocupado. E todas as ansiedades, ela vem até nós por falta de confiança. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Amanhã eu vou ter que fazer uma grande viagem, vou para o Japão, né? Será que você vai dormir bem essa noite? Será que eu vou dormir bem essa noite, sabendo que amanhã eu vou para o Japão? Pregar lá no Japão? Será que eu vou dormir? Nossa, são 14 horas de voo. Misericórdia. Ansiedade. Mas irmãos, olha, eu estou aprendendo a descansar no Senhor, porque Ele disse na sua palavra, que eu vou para minha cama, vou deitar e logo vou pegar no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar com segurança, tranquilo. O sono é um sono suave, tranquilo. Senhor, eu estou com essa inquietação, não estou conseguindo dormir, então Senhor, me mostra, ou trata comigo agora, mas eu quero dormir tranquilo. Aí você vai dormir tranquilo, porque Ele prometeu. Imagina só o apóstolo Pedro, ele ia morrer no outro dia, e seria apresentado, porque um dia antes apresentaram Tiago e mataram Tiago, o meio-irmão do Senhor, mataram, e prenderam Pedro, porque os judeus gostaram de ver aquele espetáculo, prenderam Pedro, não, vamos amarrar bem esse camarada aqui, para ele não escapar, com correntes, e junto com soldados. E a palavra fala que Pedro dormia entre os dois soldados, ia ser morto no outro dia, ele estava lá dormindo. Aí a igreja estava orando incessantemente por Pedro. Aí Deus mandou um anjo lá, e tinha que acordar Pedro. Cutucou uma vez, chamou Pedro, Pedro nada, e o anjo teve que cutucar Pedro. Aí ele acordou. Aí quando ele acordou, caíram-se as cadeias. Pedro, pega a tua capa, vamos, siga-me. E foi saindo, as portas se abrindo. Aí Pedro falou, você acha que é uma visão que eu estou tendo, né? Mas aí quando ele pisou lá fora, não, é de verdade. Bom, o que estou fazendo aqui? Vou para a casa dos meus. Chegou lá, bateu na porta, a moça foi abrir, Rod. Quando viu assim que era Pedro, ficou tão alegre que foi falar para o povo lá, olha, Pedro está aí. Você está louca, mulher? Onde já saiu? Ele está preso, vai ser morto amanhã, está acorrentado. Pedro está aí, ele batendo lá, até que de fato ela abriu, eles pensaram ter visto uma visão, mas era o apóstolo Pedro. Irmãos, ansiedade é algo que acaba com a nossa saúde. Ansiedade é uma enfermidade da alma. Agora, esse menino que nos foi dado, levou na cruz do Calvário sobre si as nossas enfermidades, todas as enfermidades da nossa alma. Lógico que nós estamos num processo de santificação, num processo de tratamento da nossa alma, mas irmãos, graças ao Senhor, porque a luz dele começa a nascer sobre nós, nós começamos a ter clareza. Deixa eu ler mais o último texto, nós vamos encerrar. Isaías capítulo 60, versículo 1. Isaías 60, a partir do versículo 1. E a palavra, ela diz assim, olha, Isaías 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória, a palavra glória aqui está se referindo à pessoa dele. Vem a tua luz, e a glória, a presença do Senhor, nasce sobre ti. Olha o versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, irmãos, isso é um privilégio nosso, irmãos. O que acontece com os povos? Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor,
e a sua glória se vê sobre ti. Ah, irmãos, que coisa linda, que coisa preciosa. Por isso que Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, maduro. Então, temos a luz, mas essa luz de Cristo, quando nós mais conhecemos o Senhor, mais nós nos aproximamos da luz, e mais a glória dele vai nascendo sobre nós, vai tomando toda forma. Por isso que Paulo diz o seguinte: Paulo estava crescendo, chegando mais perto da luz. Quanto mais nós chegamos perto da luz, mais nós vamos nos enxergar pela luz do Senhor. Aí Paulo diz o seguinte: já velho, eu sou o principal dos pecadores, porque ele estava bem pertinho da luz do Senhor. Olha aqui que lindo que: mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isso é tão maravilhoso, meus queridos irmãos. Vocês se lembram? Naquela 9ª praga, lá do Egito, aquele povo, quando então Moisés estendeu a mão e houve trevas sobre toda a terra do Egito, aqueles egípcios, eles tiveram que ficar sentados, porque eles não podiam nem se levantar, porque eram trevas tão densas que eram palpáveis. Mas a palavra fala lá em Êxodo capítulo 10, versículo 22 ou 23, que na casa do povo de Israel havia luz nas suas habitações. Então tinha trevas, mas o povo do Senhor tinha luz nas suas habitações. Este mundo está em trevas, mas um menino nos nasceu. Ele disse para nós: eu sou a luz do mundo. Essa luz mora dentro de você, meu irmão. Essa luz está no seu interior, para trazer clareza para a sua mente, para fazer você um homem e uma mulher cheio de sabedoria do alto, não a sabedoria terrena, porque a sabedoria terrena, ela é demoníaca, ela é animal, ela é perversa. Mas a sabedoria do alto é uma sabedoria maravilhosa, porque a nossa sabedoria é o próprio Cristo. Ah, irmãos, que coisa preciosa é isso. Que o Senhor então revele mais da sua luz sobre nós, porque essa luz já nasceu quando nós cremos na nossa morte e ressurreição com Ele. Essa luz veio para dentro de nós. Amém? Vamos orar. Santo Pai, Tu és tão maravilhoso, Tu és a nossa luz, Tu és a minha luz, a luz de cada um de nós. Portanto, nós não temeremos, ó Pai, absolutamente nada, nenhum tipo de escuridão, porque a Tua presença, ela é real em nossas vidas. Ela é mais concreta do que esse templo de concreto, porque esse templo de concreto passará. Agora a Tua palavra, Teu amado Filho, permanece para sempre. Obrigado por essa noite, obrigado por esse primeiro dia da semana, Pai. Que essa semana seja uma semana vitoriosa, seja uma semana abençoada, Pai. Que a Tua bênção esteja em nossos lares, que a Tua bênção esteja em nossos afazeres, que a Tua bênção esteja onde quer que pise a planta do nosso pé, porque a Tua bênção para nós é o Teu Filho. E o Senhor disse que a casa do justo é abençoada, mas a casa do perverso é amaldiçoada. Obrigado, meu Pai, porque todas as bênçãos estão em Cristo, e Cristo está em nós. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.